nome é Pedro, eu trabalho como guia. Também? Tem Pedro também? Cadê? Pessoal, deixa ele falar primeiro. Toca aí, Pedrão. Na verdade, eu trabalho como guia e eu vou ter o prazer de acompanhar vocês na visita que nós vamos fazer à cidade. Aqui, nós já chegamos em Petrópolis e estamos em um bairro da zona sul da cidade, o bairro Quitandinha. E o nome de origem a esse bairro é devido a esse prédio que nós vamos conhecer agora, o antigo Hotel Cassino Quitandinha. Aliás, alguém poderia me dizer mais ou menos aquilo que seria um cassino? Vou dar uma pista. Lá nos Estados Unidos, tem uma cidade chamada Las Vegas que tem vários cassinos. Aquele troço que Isso aí. Cassino, isso, cassino é um local onde as pessoas vinham jogar valendo dinheiro. E esse prédio que nós vamos conhecer, ele foi inaugurado em 1944 como o maior hotel cassino da América Latina. Só que tem um porém, galera, ó. 2 anos depois dele ser inaugurado, em 1946, nós tivemos um presidente chamado Eurico Gaspar Dutra. E esse presidente, ele proibiu os cassinos no nosso país. Ou seja, a partir de 46, nosso país não podia ter mais cassino. Aí o dono aqui, ele fechou o cassino e tentou manter o hotel. Não deu certo, porque o que mantinha o hotel era o cassino. A pessoa vinha jogar e ficava hospedada aí. Aí o prédio, ele foi vendido a uma companhia imobiliária que fez dele um condomínio residencial. Então hoje esse prédio, ele não é mais um hotel. As pessoas compraram os apartamentos e moram aqui. Tem gente que mora aqui, trabalha no Rio de Janeiro, tem gente que vem passar temporadas. O prédio, ele tem 6 andares e 426 apartamentos. Agora, para terminar, por que ele tem o nome de Quitandinha? Hoje, inclusive, a gente não vê mais não, mas há muitos anos atrás, nos bairros, tinha um comércio que era uma quitanda, onde vendia várias coisas. Tá? Então, nesse local que ele foi construído, há muitos e muitos anos atrás, era uma fazenda que tinha uma quitanda, onde viajantes paravam para descansar, comer alguma coisa. Então, o pessoal chama esse local de Quitandinha. Agora, ó, essa parte redonda aqui atrás é uma quadra de basquete e aqui à direita ó, tem uma torre de 5 andares que era o salão de cabeleireiro. Lá no último andar era para quem vinha fazer apostas altas. E essa entrada aqui, ó, não era a entrada do hotel não, a entrada do hotel chega depois lá em frente ao lago. Vem contigo aqui, ó. Vamos lá. Plantas naturais e criações de pássaros. Naquela gaiola, eles faziam criações de tucanos e araras. Só que o IBAMA hoje não permite mais que se faça esse tipo de criação, né? Ninguém pode ter tucano, araras, então por isso que só restou aquela gaiola. Agora aqui, ó, dentro dessa cortina, tem um teatro que tem capacidade para 1.100 pessoas. Vem contigo, ó. Aqui embaixo, é uma pista de patinação no gelo. E aquele salão ali, ó, aquele teto azul, é o local onde funcionava o cassino, o Salão Mauá. Ali dentro, as pessoas tinham várias opções de jogos. A mesa de bacará, que era o carteado, a roleta. Aqueles anéis que vocês veem lá, ó, pregados no teto, eles faziam a iluminação. 600 lâmpadas ali colocadas faziam uma iluminação tão forte que, devido ao padrão de azul no teto, as pessoas tinham uma ilusão de ótica e dava a impressão de estar em céu aberto. À noite, você chegava aqui, parecia que não tinha teto. O salão, ele tem 18 metros de altura e 50 de diâmetro. Hoje, ele é usado para exposições, para feiras, tá? Então vamos fazer o seguinte. Oi, amigo. Ah, mas aí, por cima, tá vendo que tem uma plataforma? Então, por fora, subia e tem uma descia ali para poder botar. Nós vamos deixar aqui o Quitandinha e nós vamos lá para o centro da cidade para a gente começar a fazer visitas históricas. Nós vamos visitar a Catedral, o Museu Imperial, tá? Também vamos visitar o Palácio Cristal, a Casa do Santos Dumont. Por último, nós vamos lá no Parque Cremeric, onde tem o pedalinho. Agora, tem um detalhe ainda sobre o Quitandinha aqui que eu não mencionei. Nós vamos notar que ali na frente vai ter um lago. Esse lago, ele tem o desenho no formato do mapa do Brasil. Por quê? O Quitandinha, ele foi o maior prédio construído no nosso país para abrigar um hotel cassino.
Então nós vamos ver, ó, bem na frente ali à direita, ó, vai ter o lago. Essa posição que nós vamos ver, o mapa, ele estaria de cabeça para baixo, tá? A região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, seria a parte lá no fundo à direita, onde tem as bolinhas brancas. Para a esquerda ali, a região nordeste. E o farol que vocês vão ver, no mapa, ele representa a Ilha de Marajó. Então agora, você vai ter uma ideia melhor. Então é assim, ó, lá no fundo à direita, lá naquelas bolinhas brancas, a região sul, tá? Esse farol aqui, ó, representando a Ilha de Marajó. E no final ali a região nordeste. Caraca, agora tem um porém também, esse lago, ele tinha uma outra utilidade. Se houvesse algum incêndio no prédio, no hotel, ele seria uma fonte natural de água. Tá? Então, na verdade, ele teve duas intenções. Primeiro, o desenho aí, ó, no formato do mapa do Brasil, porque o prédio, o Quitandinha, foi o maior construído do nosso país para abrigar um hotel. Vamos fazer um acordo com a galera aqui. Vamos fazer assim, ó, na parte da manhã agora, nós vamos fazer o passeio histórico. Então o tio vai explicar os lugares que nós vamos visitar, mas depois do almoço, né, professora? Opa. Depois da Casa São João, nós vamos fazer só área de lazer. A gente vai lá no Parque Cremeri, que tem um pedalinho, fazer outras visitas tranquilas. E até chegarmos assim, ó, lá no centro da cidade, para vocês terem uma ideia melhor, Petrópolis, galera, está localizada no alto da Serra da Estrela. Nós estamos aqui a 840 metros do nível do mar, ou seja, mais altos do que a imagem do Cristo Redentor. E a 68 quilômetros do Rio de Janeiro. A nossa cidade, ela tem aproximadamente 320 mil habitantes. Nossa, é muita gente, hein? E uma das principais economias aqui, uma das principais fontes de renda, além do turismo, são as indústrias de tecidos e indústrias de vestuário. Só que assim, ó, o interessante de nós conversarmos hoje é o seguinte: a nossa escola e as nossas professoras estão nos dando a oportunidade de nós visitarmos uma cidade muito importante em nossa história. Por que em nossa história? O nosso país hoje, o Brasil, tem um sistema de governo que é a república, não é isso? Lá em Brasília está a capital federal, a presidente, os ministros, senadores, não é? Só que há uns 150 anos atrás, nosso país não era uma república, era um império. E ao invés de uma presidenta, nós tínhamos o quê? Um imperador. E Petrópolis, isso aí, e Petrópolis vai nos mostrar como era aquela época, porque aqui na cidade é que a família imperial vinha veranear. Quando a gente fala veranear, né, e família... Ei, agora sim. Agora não preciso gritar no teu ouvido, viu? Melhorou. Então, na verdade, galera, ó, quando a gente fala família imperial, nosso país, ele teve dois impérios. Dom Pedro I, primeiro império, Dom Pedro II, segundo império. E o Dom Pedro II, estão me ouvindo bem aí atrás aí? Tá? E o Dom Pedro II é que vinha passar os verões aqui. Só que vocês vão dizer assim: ué, tio, o que o Dom Pedro vinha fazer aqui na cidade? Não, parou não, ó. Na verdade, o imperador, ele não gostava daquele calorão do Rio de Janeiro, não. É que no verão lá no Rio, até hoje, né? Niterói, é mais ou menos assim, 40 graus no verão, não é? E aqui, por ser uma região serrana e devido à altitude que a gente está, o máximo que a temperatura chegava era 25, 28 graus. Então, para fugir do calor do Rio de Janeiro, é que a família imperial vinha para cá. Como eles vinham passar os verões aqui, por isso que a gente comenta assim, ó, a família imperial vinha veranear em Petrópolis. E a residência de verão da família é hoje o museu que nós vamos visitar daqui a pouquinho. Agora, eu sei que quando a professora falou assim na sala de aula, galera, lá em Petrópolis nós vamos visitar o museu. Aí teve gente que pensou assim, museu é sempre a mesma coisa. Vai ter uma sala, aí nessa sala vai ter um objeto e do lado uma placa dizendo, esse objeto no ano tal pertenceu a fulano de tal. Qual é a diferença desse museu? Como aqui, galera, era uma residência de verão, tudo lá no palácio está em exposição como era na época do Império. Então a gente vai ter uma ideia de como Dom Pedro e sua família usava cada sala. O prédio, ele tem 44 salas. Aí nós vamos ver sala de jantar, sala de música, quarto de dormir, sala das joias, a roupa de gala do imperador. Vamos ver também a coroa original que pertenceu a Dom Pedro.
mas tem duas curiosidades super legal. Embora o prédio tenha 44 salas, lá dentro do prédio não tinha e não tem até hoje cozinha e nem banheiros. Não tinha cozinha dentro do prédio, porque naquela época era fogão de lenha, não tinha fogão a gás. Não é? E como a maioria do piso é madeira, já pensou se na hora de fazer a comida no fogão a lenha caísse uma brasa, ia tacar fogo no prédio, não é? Piso madeira, para não ter esse perigo, a cozinha ficava lá de fora. Aí na hora do almoço ou do jantar, preparava a comida, depois de pronta, colocava dentro de caixa de madeira, levava para dentro do palácio e servia a família imperial. Oi, amigo. Te vai explicar. Inclusive era assim, ó, eles almoçavam entre 9 e 10 horas da manhã, e já estamos atrasados para o almoço, hein? E jantava entre 4 e 5 horas da tarde. Respondendo a pergunta do meu amigo ali, lá no palácio não tinha banheiros e não tem até hoje, porque naquela época não tinha rede de esgoto. Não é? Eles faziam as necessidades na famosa cadeira higiênica. É igual o banheiro do ônibus aí. É uma cadeira que tem um buraco no meio e embaixo eles colocavam um recipiente que a gente chama de pinico. Tá? Uma dessas cadeiras, nós vamos ver a exposição lá no palácio. E a cadeira higiênica era usada assim, ó, entre a cortina e a janela. Ali dentro tem um espaço, ficava a cadeira higiênica. E lá no palácio havia várias cadeiras higiênicas à disposição. Um exemplo, né? Que coisa mais estranha. Como é que é o nome da professora aqui? Patrícia. Pois é. Se de repente nós estivéssemos com o imperador e alguém quisesse usar a cadeira higiênica, sabe o que eles faziam? Senhoras e senhores, tenho a notificar que a baronesa professora Patrícia vai se ausentar por alguns instantes porque ela vai obrar. Obrar usar a cadeira higiênica. Para lavar a mão e o rosto tinha a tigelinha lá. Agora assim, banho o corpo inteiro era de 2 em 2 dias. Só que o mais complicado, galera, papel higiênico não tinha sido inventado ainda. Como é que vocês acham que eles faziam para se limpar? Com folha! Folha? Do jornal? Folha de bananeira! Com folha de bananeira! Folha de bananeira! Folha de bananeira! Não, assim, ó, eles usavam toalhas de cambraia. Usava a mão. Cambraia é um tecido que tem até hoje. Tá? Então eles cortavam em paninhos para poder ser usado. Ok? Agora, o que o tio está querendo demonstrar com isso? Então, o museu é interessante porque além das peças históricas em exposição, nós vamos ter uma ideia do dia a dia da família, dos costumes daquela época, não é? Inclusive, galera, ó, esse negócio assim de usar cadeira higiênica com piniquinho lá, já era mais moderno. Lá no Rio de Janeiro, alguém aqui já visitou Paraty? Já? Lá em Paraty é assim, ó. Lá em Paraty é assim. A cidade é o mesmo nível do mar, igual o Rio de Janeiro, né? E lá em Paraty tem algumas ruas que é assim, ó. Ela tem assim um declínio bem pro meio. Quando a maré tá cheia, lá em Paraty, algumas ruas a água invade. E lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem a rua 1º de Março, tem a Igreja do Carmo, e do lado tem assim, Beco dos Barbeiros. Ninguém entende porque lá tem a calçada e no meio tem assim como se fosse um pequeno filete de água. É que lá no Rio de Janeiro era assim, ó. Você usava a cadeira higiênica, o pinico, fazia o 1 e o 2, aí você chegava na janela e gritava, lá vai, lá vai, lá vai, e você jogava pela janela, galera. É sério. Aí lá em Paraty, quando a maré estava cheia, a água vinha e levava. Você gritava, lá vai, lá vai, lá vai, porque já pensou, né, Patrícia? Você vinha caminhando legal, tudo bem, legal, na boa, né, Patrícia? Ah, tá bom. Já pensou? Levar um banho de xixi de outras coisas? Esquecer que nós vamos visitar uma igreja. Então, galera, ó, gente, olha só. E essa igreja, ela também começou a ser construída na época do Império, em 1884. A torre da igreja, ela tem 70 metros de altura.
O primeiro detalhe, galera, que chama a atenção dos visitantes, são essas duas portas aqui, ó. Pra gente ter uma ideia, elas pesam 2.400 quilos cada lado. A porta tem uma parte metalizada e foi fabricada lá em São Paulo. Agora, o curioso é que a madeira usada para fazer a porta é a jaberana. Essa jaberana é semelhante ao nosso jacarandá, com uma diferença. Ela só é encontrada na Rússia. E essa madeira era muito usada na época do Império para fazer o casco do navio, porque ela é mais resistente à água salgada. A porta tem 8 metros de altura. Vocês vão dizer assim, ah, tio Pedro, se essa porta tem esse peso, como é que eles conseguem abrir e fechar? Devido à posição que ela está, o peso foi dividido. Fica aqui, amigo. Peraí, galera. Peraí só um pouquinho. Pode puxar. Vai lá. Isso aí. Caraca! Peso, 2.400 quilos, a gente consegue abrir e fechar tranquilo. Olha em silêncio, aqui, galera, ó. É como se fosse um pequeno cemitério, só que isso aqui tem um nome, mausoléu. Aqui é que está sepultada, enterrada a família imperial. Vocês estão vendo que tem um casal bem no meio ali, ó? É o Dom Pedro II, que foi o nosso segundo imperador, e a esposa dele, a imperatriz Teresa Cristina. Do lado esquerdo, ó, lá no cantinho, a princesa Isabel. E do lado direito, o conde dele, o marido da princesa, ó. As imagens, galera, elas foram esculpidas em tamanho natural. E os restos mortais da família imperial vieram para essa igreja em 1939. Isso quer dizer o seguinte, galera, ó. Embaixo ali daquelas imagens tem uma caixa onde estão os restos mortais deles. Lógico que pelo tempo que faz que eles morreram, não tem mais o corpo não, só tem os ossos. Tá? Aqui dentro da igreja, nós temos 3 detalhes interessantes para que a gente possa observar. O primeiro detalhe está atrás de vocês aqui, ó, lá em cima da porta de entrada. Vocês estão vendo aquele estudo lá? Ali está o segundo maior órgão que foi fabricado aqui no Brasil. O órgão, ele é igual um piano. A diferença do órgão para o piano é que no órgão, cada tubo daquele ali representa uma nota musical. Alguém já foi assistir a um casamento na igreja? Quando a noiva vai entrar, não tem uma música que se toca? Então, é justamente esse órgão. Perfeito, isso aí. Agora, esses vitrais que a gente vê aqui, ó, tanto à direita quanto à esquerda, nas janelas, foram doações de famílias. Se a gente parar para contar, a igreja tem 32 vitrais, são 32 janelas. Toda a mobília aqui dentro, esses bancos, os confessionários, eles são originais. Agora, nessa coluna aqui à esquerda e nessa outra coluna aqui à direita, estão os púlpitos. Esse púlpito era usado alguns anos atrás para quê? É que há muitos anos atrás, a missa era diferente do que é hoje. O padre era assim, o altar ficava lá no fundo, o padre, ele celebrava a missa em latim e de costas para as pessoas. Como é que você ia conseguir ouvir o que ele estava falando se ele estava de costas, não é? Em alguns momentos, ele vinha aqui no púlpito e usava o púlpito. Ou seja, onde era mais fácil ouvir? Ele lá no fundo de costas ou aqui em cima? Aqui em cima, exatamente. Quando não tinha também rádio nem televisão, quem dava notícia para as pessoas, para a comunidade, era o padre. Aí ele subia ali e falava com as pessoas. Hoje, inclusive, não se usa mais não. O altar, onde é realizada missas e casamentos, é aquela mesma pedra que foi esculpida a imagem da família imperial. E aquela cadeira, ó, o veludo vermelho à esquerda ali, que parece um trono, é a cátedra, a cadeira que pertence ao bispo. Por essa igreja ter a cátedra, a cadeira do bispo, é que ela tem o nome de catedral. Cátedra, catedral. Só que tem uma coisa que eu nunca entendi direito na igreja. A igreja tem o padre, tem o bispo e tem o papa, não é isso? Vamos comparar a igreja se fosse um país. Ou seja, Niterói tem o prefeito, não é? O estado do Rio de Janeiro tem um governador. E o Brasil tem a presidenta, não é isso? Então seria assim, ó. O padre seria o prefeito da igreja, o bispo, o governador da igreja, e o papa, o presidente da igreja, não é? Para a gente entender melhor. Oi, amigo.
o tio está acabando de explicar a você. Por exemplo, lá na cidade de vocês, toda cidade tem uma igreja, mas toda cidade também tem uma catedral. A cátedra é onde está justamente a cadeira do bispo. O bispo, ele é o responsável por todas as igrejas daquela cidade. Tá? Lá no fundo, nós podemos ver a imagem do padroeiro da igreja, o São Pedro de Alcântara. Aí tem gente que fala assim: ih, professora, o pessoal aqui em Petrópolis gostava tanto de Dom Pedro que Dom Pedro virou até santo, né? Só que eles não tinham nenhum parentesco, não. São Pedro era um franciscano da cidade de Alcântara, lá na Espanha, que escrevia versos religiosos. E ele era o padroeiro da família imperial. Aí o Dom Pedro II foi quem mandou separar um terreno na cidade para se construir uma igreja homenageando o padroeiro do império. O dia desse São Pedro é 19 de outubro. Estão notando aqui a igreja é alta? Só a torre tem 70 metros, não é? Por que ela é alta assim? É um estilo de construção. O pessoal pensava o seguinte: quanto mais alta nós fizermos a igreja, mais perto do céu, mais perto de Deus nós vamos estar. E esses arcos, ó, que a gente vê aqui nas abóbadas, eles simbolizam o ato de rezar. A posição que a gente faz para rezar é essa aqui, não é? Se nós fizermos isso aqui, ó, e for abrir na mão devagarinho, vai dar certinho o desenho em cima, ó. Se nós pudéssemos também ver a igreja do alto, a gente ia notar que ela tem um desenho no formato de uma cruz. Aí naquela coluna tem o Jesus crucificado. Essa parte mais longa aqui, ó, é onde está o tronco do corpo de Jesus. E essa parte aqui, ó, transversal do altar, é onde está presa as mãos dele. Então o desenho da igreja é no formato de uma cruz. Mas ele quer vir. Funciona. Ele está me perguntando se a igreja funciona. Segura que... Aos sábados tem casamentos, aos domingos tem missa de 1 e 1 hora. Foto tirada da família imperial aqui em Petrópolis antes deles irem para o exílio. O que é o exílio? Quando foi proclamada a nossa república, o imperador e sua família teve que ir para outro país. Só que essa foto, ela não foi tirada aqui nesse palácio, não. Ela foi tirada na casa da princesa Isabel, que fica lá perto da catedral, depois nós vamos passar por lá. Sentadinha ali à esquerda está a imperatriz Teresa Cristina, dando o braço para o pai, a princesa Isabel. Então esse de barba branca é o Dom Pedro II. Esse aqui de bigode é o Pedro Augusto, sobrinho da princesa Isabel. E esse aqui de bigode e cavanhaque é o Conde D, o marido da princesa. Esses três meninos foram os primeiros 3 filhos da princesa que nasceram aqui em Petrópolis.